tem muita gente aí que participa de concursos públicos e são aprovadas e ficam tendo que apelar na justiça para serem chamadas para assumirem os seus cargos. Fica aquela briga na justiça e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Doutora Raíssa já está na sala junto conosco. Doutora, um abraço, bom dia, uma ótima quarta-feira. Espero que o seu feriado de finados tenha sido de tranquilidade. Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia a todos. É verdade, o nosso feriado foi tranquilidade, espero que para todos também tenha sido. Hoje falaremos sobre um tema importantíssimo. Quem sempre faz concurso, fique aí de olho, porque hoje falaremos sobre esse tema tão importante que gera tantas dúvidas. Pois é, doutora, tanta gente participa de concurso porque vê no concurso público uma oportunidade de uma estabilidade do emprego. E muitas vezes, em muitas situações, essas pessoas, elas precisam, além de estudarem bastante, passar na prova, depois tem uma outra prova, que é esperar uma decisão judicial para assumir aquilo que de direito já é dessas pessoas, que é a vaga para as quais ou para a qual ela se submeteu a um teste. É verdade, Michele. Muitas vezes o candidato ele é aprovado no concurso, passa dentro do número de vagas do edital, ou muitas vezes fora até daquele número de vagas, mas aí o ente federativo para o qual a pessoa fez o concurso, geralmente os municípios, principalmente aqui no interior da Paraíba, começam a contratar e a manter diversos contratos por excepcional interesse público no âmbito municipal. Vou falar também do estado da Paraíba, porque aqui no estado da Paraíba a gente também tem um número muito grande de contratados, mas os municípios, sobretudo, já têm essa prática reiterada há bastante tempo. E aí esse grande número de contratados acaba gerando o direito líquido e certo a esse candidato aprovado no concurso, dentro ou fora do número de vagas, conseguir antecipar a sua convocação através da justiça. E aí tem muita gente que não sabe que tem esse direito, vai deixando o tempo passar, às vezes não ajuiza uma ação ordinária, não ajuiza um mandado de segurança, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema, porque os municípios, eles realizam os concursos, as pessoas que foram aprovadas ficam ali aguardando muito tempo. Muitas vezes esse concurso tem um prazo de validade prorrogado, mas o município ou o estado mantém números contratados e deixa de respeitar o princípio da primazia do concurso público, que é um princípio administrativo constitucional tão importante. Doutora, a gente vendo esse assunto, a gente sabe que os concursos públicos é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado. Isso precisa ser feita, os concursos precisam ser realizados pela Prefeitura. Não há um mecanismo, um dispositivo, uma lei que obrigue os prefeitos a contratarem logo essas pessoas assim que elas passam por esse exame, por essas provas e são aprovadas. Não existe nenhum mecanismo, uma lei que de imediato já faça com que essas pessoas nem precisem brigar na justiça, nem entrar com uma ação já direto assumindo a vaga de emprego? Pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, enquanto o concurso tiver validade, esse município ou esse estado ele tem escolha administrativa, que a gente chama de discricionariedade administrativa, ou seja, enquanto o concurso estiver válido, enquanto estiver dentro do prazo de validade, esse administrador público, seja ele governador, seja ele prefeito, tem a escolha administrativa de chamar no momento que achar que é conveniente, que é oportuno. Mas aí, Michele, é como a gente vem falando. Infelizmente, os administradores públicos deixam de chamar, mas mantêm os contratados, porque é mais em conta, é mais fácil. Tem a questão política, as pessoas que votam nos candidatos querem assumir algum emprego, e aí esses prefeitos e governadores preferem colocar esses contratados no lugar das pessoas aprovadas aguardando, e aí a gente tem uma mudança de rota. Embora a nossa legislação diga que enquanto durar a validade do concurso, o administrador público tem a escolha administrativa de convocar no tempo que achar por bem, de acordo com a necessidade daquele município, daquele estado. A gente vê que esses administradores públicos utilizam de má fé, Tem aí um ato administrativo arbitrário, porque tem ali várias pessoas aguardando após a aprovação do concurso, mas preferem muitas vezes
contratarem e manterem esses contratados por longos períodos. Aqui no estado da Paraíba é uma situação assim muito séria, porque o estado em si, como ente federativo, mantém contratados há muito tempo. A gente tem aqui na Paraíba muita gente que aposenta como contratado mesmo, como prestador de serviço do estado. O que não teria problema se a gente não tivesse um número muito grande também de pessoas aguardando essa convocação espontânea do estado que nunca chega. Doutora Raíssa, a gente viu que o prefeito Marcos Diogo assinou, acredito que em comemoração ao Dia do Servidor Público, assinou a prorrogação do concurso público por mais 2 anos. Na prática, e aí, trocando em miúdos, isso é ficar empurrando com a barriga? Qual é o conselho que a senhora dá a essas pessoas que estão aguardando aí serem chamadas e que participaram desse concurso? Pois é, no concurso de 2019, a gente teve um número muito grande de aprovados e tem muita gente aguardando a convocação, sobretudo professores. A gente sabe que uma cidade como Guarabira precisa de um número de professores considerável. E aqui a gente tem um número de contratados também muito grande. Essa prorrogação, ela dificulta essa convocação voluntária, porque o município está dizendo que, no momento, não tem, né, interesse de convocar de forma espontânea e rápida e que, portanto, o concurso ele vai ter uma validade maior. Né? A gente sabe que ele é prorrogável e a gente viu realmente essa prorrogação. Então, a prorrogação significa uma demora para as pessoas que estão aguardando essa convocação espontânea. Para aqueles que passaram nos últimos concursos daqui, sobretudo no concurso de 2019, e que estão aguardando essa convocação espontânea, que, né, até o presente momento, para muita gente não chegou ainda, é muito importante observar se existem contratados para a sua vaga, mesmo que você não tenha passado dentro do número de vagas ofertado pelo edital. Se você passou no último concurso aqui de Guarabira e sabe que existem contratados para a sua vaga, é interessante procurar um advogado ou advogado especialista em direito administrativo para o ajuizamento de uma ação ordinária de um mandado de segurança, porque na justiça a tendência é conseguir antecipar essa convocação, que deveria vir de forma espontânea, mas que, como dito, não é só aqui em Guarabira, em vários municípios também do estado, os administradores públicos muitas vezes preferem manter os contratados no lugar das pessoas que foram aprovadas e estão aguardando. Situações excepcionais que podem gerar direito imediato à nomeação. Quais são essas situações excepcionais, doutora, que a gente pode classificar? Pois é, Michele. Para os tribunais superiores, é interessante a gente ressaltar que, enquanto durar a validade do concurso, a escolha administrativa prevalece, ou seja, o ente federativo ele convoca se quiser. Porém, existem algumas situações em que a gente vê que o candidato ele passa a ter esse direito líquido e certo ao ajuizamento de uma ação ordinária ou até de um mandado de segurança, que é um remédio constitucional. A situação principal é realmente a existência de contratos por excepcional interesse público naquele município ou naquele estado, lembrando sempre de fazer a contagem do número de contratados de forma a alcançar a colocação de aprovação daquele candidato. Então, a primeira situação é essa, mas existem outras situações que geram vacância, como, por exemplo, aposentadorias durante o tempo de validade desse concurso. Se tem alguém que também está aguardando a convocação voluntária, mas observa que inúmeros servidores efetivos estão se aposentando, também naquele cargo para o qual o candidato foi aprovado, essas aposentadorias significam vacância, significam abertura de novas vagas e, portanto, também representam a necessidade do município convocar. Então, é importante ficar observando sempre o Sagres Online, o Portal da Transparência, lembrando que nem sempre a gente consegue identificar os contratados apenas no Sagres Online e no Portal da Transparência, porque os municípios, eles entenderam tanto esse direito de antecipação da convocação que eles estão fazendo uma camuflagem, o que é um absurdo. Por exemplo, muitas vezes existem 80 professores contratados no município, mas quando a gente abre lá o Sagres Online, quando a gente coloca na aba de professores contratados, a gente não encontra esses 80 contratados. Por quê? Porque os municípios estão camuflando, colocam como monitor de creche, colocam como assessor de educação, como coordenador de alguma coisa, enfim, colocam como um cargo que não é o velho jeitinho brasileiro, né? Pois é, aí, assim, realmente, eu adoro direito administrativo, os meus clientes dessa área, assim, a gente tem um contato muito próximo, porque realmente é um trabalho de formiguinha, a gente tem que estar juntando provas sempre, e é realmente muito decepcionante a gente observar a conduta de alguns municípios aqui do interior da Paraíba, porque
é um absurdo assim sem precedentes. Como se já não bastasse a manutenção dessas contratações, que são muitas. A gente não está falando de 2, 3 contratações. Geralmente a gente pega municípios pequenos, com 88, como tem um município aqui próximo de Guarabira, 88 contratados professores e muita gente aguardando a convocação. Então é um desrespeito muito grande ao candidato aprovado, ao princípio administrativo da primazia do concurso público, porque a gente sabe que o ingresso do serviço público prioritariamente tem que ser feito através de concurso, então, para essas pessoas ficarem garantidas, doutora Raíssa, elas precisam impetrar com uma ação na justiça? Isso, uma ação ordinária na justiça ou um mandado de segurança com pedido liminar para que a gente, nessa ação, consiga apresentar provas dessas contratações, né, por excepcional interesse público, e o magistrado ou magistrada condene o ente federativo, seja município ou estado, a realizar a convocação, o quanto antes. Doutora, aqui em Guarabira existem muitas reclamações na justiça, candidatos reclamando na justiça, querendo assumir as suas vagas? Existem muitos clientes, né, que nos procuram, principalmente em função desse último concurso, que foi o concurso 2019. E aqui em Guarabira a gente tem muitas demandas nesse sentido, assim como a gente tem também em outros municípios vizinhos, e o estado a gente nem comenta. O número maior realmente é do estado, porque a gente também teve um concurso em 2019, o mesmo ano do concurso daqui de Guarabira, e que o governador não convoca. Então, em Guarabira, a gente também tem um número considerável de pessoas que nos procuram para o ajuizamento de ações em função do número grande de contratados. Há uma previsão de resolução para esses casos que já estão tramitando na Justiça? Michele, varia muito de caso a caso. Não é uma ação tão rápida, mas também não é uma ação que a gente tem uma previsão de durar 4, 5 anos. Com pedido liminar, às vezes com 6 meses de tramitação, a gente já consegue uma adesão favorável. Lembrando que o pedido liminar é uma tentativa de antecipação dos efeitos de uma possível sentença favorável. Então, nessas ações, a gente sempre faz o requerimento de uma tutela de urgência, tendo em vista que o prejuízo é muito grande para o candidato aprovado, já que o município prefere manter os contratados e a pessoa passa ali a vida aguardando. Muitas vezes o concurso é prorrogado, não tem nem previsão de ser convocado, mas aquele administrador público prefere, pelos motivos vários, né, como a gente citou aqui, manter os contratados. Então, a duração ela é extremamente relativa. Mas o advogado que pega uma causa como essa tem que sempre lembrar de pedir tutela de urgência, porque realmente o prejuízo para o candidato que está aguardando é muito grande. Pois bem, doutora, mais alguma observação para essa sua participação de hoje? É claro que um assunto como esse, ele é muito complexo, né? São muitas dúvidas que precisam ser tiradas, mas, obviamente, o fato é que a pessoa foi aprovada no concurso público, dentro do número de vagas oferecidos, né? Seja pela gestão municipal ou estadual. Ela pode entrar na justiça requerendo essa nomeação e de forma imediata? Tem como agilizar a posse dessa pessoa? São essas as perguntas, acredito, né, que mais frequentes, inclusive. Isso, Michele, fazendo só uma observaçãozinha, que não só aquelas pessoas que passaram dentro do número de vagas, mas também as pessoas que passaram fora do número de vagas podem ajuizar uma ação como essa, seja um mandado de segurança ou uma ação ordinária, desde que consiga comprovar a existência da necessidade até a sua colocação. Por exemplo, uma pessoa passou em 10º lugar. Se ela conseguir comprovar pelo menos 10 contratados para aquela vaga que ela disputou e foi aprovada, ela tem o direito líquido e certo à convocação. Isso não é muito difícil não, né, doutora? Isso não é muito difícil não. Não. Mas, assim, como eu venho dizendo, Michele, é impressionante como municípios paraibanos têm feito essa camuflagem. Então, muitas vezes, o cliente vem dizendo assim, eu olhei no Sagres e não tem nenhum contratado, não, para a minha vaga, mas eu vim fazer só uma consulta. E aí, quando a gente começa a observar os contratados em outros cargos que a gente não sabia nem que aqueles cargos existiam, quando a gente começa a olhar a rede social das pessoas, a gente começa a perceber que aquela pessoa, no fim das contas, exerce o cargo daquele cliente. Ou seja, isso é uma prova, né? Postou na rede social, isso é uma prova. Com certeza. Considerada em juízo, inclusive.
Isso, para entrar em juízo. Por exemplo, no município vizinho aqui de Guarabira, a gente teve um caso bem interessante de uma cliente que tinha passado em primeiro lugar para a pedagoga nesse município. E aí, quando a gente olhava lá no Sagres Online, não tinha nenhum contratado para a pedagoga. Ela dizia, meu Deus, como é que pode? E eu sabendo que o município precisa. Eu vou começar a pesquisar. E ela começou a encontrar assim, diversas provas de pessoas que estavam como monitoras de creche na época, isso já faz um tempo, mas que na prática eram professoras. E aí, hoje em dia, como todo mundo posta tudo, né? Todo mundo faz uma reunião na escola e posta, enfim, faz alguma aula online e posta. Ela começou a reunir as provas, e no fim das contas a gente conseguiu comprovar um número exorbitante de contratados para a vaga dela, que era de pedagoga, passou em primeiro lugar e ela assumiu por decisão judicial. Então, às vezes, no Sagres Online não consta, no portal de transparência não consta pela sabedoria, né, entre aspas, de muitos administradores públicos. Mas quando a gente vai juntando as provas, a gente consegue comprovar que, na prática, aquela pessoa era contratada para a vaga do cliente. Porém, o administrador público achou por bem camuflar no Sagres. E aí é interessante, inclusive, a gente orienta a fazer uma denúncia no Ministério Público, porque realmente é um absurdo dos grandes. Para o prefeito que faz isso, doutora Raíssa, qual a punição na justiça? Olha, Michele, quando a gente ajuiza uma ação como essa, o nosso objetivo não é punir o administrador público, é realmente fazer a antecipação da convocação. Porém, com uma movimentação no Ministério Público, o próprio Ministério Público se encarrega de aplicar as sanções que achar necessárias, desde improbidade administrativa e outras. Mas o interesse realmente é a antecipação da convocação na Justiça. E aí, com essa movimentação, essa provocação, né, uma denúncia no Ministério Público, a gente também tem aí, paralelamente, uma possível responsabilização do administrador público pela camuflagem. Pois é, safadeza, artimanha e agir de má fé é o que não falta em muitos prefeitos, lamentavelmente, né? Doutora Raíssa, muito obrigada por sua participação. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato através do Instagram, @advogando-no-interior, ou através do telefone, né? Do seu telefone. Isso, quem tiver ainda alguma dúvida pode deixar aqui no chat que a gente também responde, ou pode nos procurar pelo @advogando no interior ou no telefone 83988283953. E só agradecer mais uma vez o espaço, dizer que esse, sem dúvidas, foi um dos temas mais importantes. A gente precisa falar sobre ele outras vezes, inclusive. E vamos sim, falar em outras ocasiões, em outros programas, para falar sobre esse assunto, porque tem muita gente prejudicada, né? Tem muita gente prejudicada com a safadeza de muitos prefeitos que utilizam aí desses artifícios, desses subterfúgios, para manter os contratados, né? Porque isso significa voto no período da eleição. Não é outra coisa, é só isso, é voto.